Gente, a gente está aqui no capítulo 34, parte 2 da aula 12, né? E, basicamente, a gente tinha terminado aqui, da América do Sul, aparentemente a megafauna foi extinta pela chegada do Homo sapiens moderno, né? É, bom, agora a gente tem que falar de uma coisa que é quando os seres humanos chegaram, né? Porque os seres humanos modernos chegaram, né? E causaram extinção, mas talvez a cultura que chegou anteriormente talvez eram pescadores e tiveram um impacto menor, né? Eles não eram caçadores de megafauna, né? Então, quais são os sítios pré-clóvis? E veja, os norte-americanos eles não gostam dos sítios pré-clóvis. Eles acharam que a chegada é com os índios americanos de Clovis, né? Mas tem vários sítios que são antes e são sérios, né? Do pré-Clovis, né? Então, as cavernas de Los Toldos, na Argentina, na Patagônia Argentina, é datado com precisão de 2.600 anos atrás. E Los Todos, porque eles fizeram todos lá, né, e botaram suportes de madeira que estão preservados, né. Agora, o sítio de Taguatágua, no Chile Central, é datado com precisão de 11.380 anos atrás. Também no Chile Central, o sítio de Monte Verde é datado de 12.500 anos atrás. Taima, na Venezuela, é datado de 3.000 anos. Evidência de Monte Verde é, ficou muito forte. E a maioria dos céticos é, ficaram convencidos da sua autenticidade numa visita, teve um congresso de antropologia em Monte Verde, no Chile, e aí os que duvidavam foram levados para o sítio. Eles viram o sítio, viram as datações, viram tudo aí. Muitos deles foram convencidos, né? Já no Brasil tem um boqueirão na Pedra Furada e tem indícios de fogueiras de 50 mil anos atrás pelo carbono 14. Só que fogueira pode ser incêndio no cerrado e se a água levou as madeiras lá para dentro, aí não é evidência de ocupação humana, né? Então existe uma discussão forte. E tem umas pedras quebradas lá que pode ser ter caído do teto, né? Elas não estão com aquelas características que a gente viu de pedra lascada, bem lascada, né? Então não sabe se são de verdade ferramentas. Muitos arqueologistas ficam céticos em relação aos artefatos de pedra e, e por enquanto, os antropólogos brasileiros e franceses, né, não conseguiram convencer o resto que o buqueirão da Pedra Furada é ocupado desde 50 mil anos atrás, né? Mas esses aqui, Los Todos, Taguatágua, Monte Verde, Taima, parecem ter sólidas datas, né? A caverna de Bluefish era muito mais antiga, né? Mais de 21 anos, mas como ela está lá do outro lado do gelo, ela pode ter sido ocupada com o pessoal que estava ali em preparo, né, esperando, fazendo a concentração, esperando abrir a passagem glacial, né? Aqui estão Meadowcroft, é uma caverna que disseram que é super antiga, mas depois perceberam de que tinha sido retrabalhada, né, por topeiras e o resto, então a datação está errada, né? Em Folsom, Clovis, isso aquilo são de 10, 2 mil anos. Então, ó, Taima, Tágua, Monte Verde, Los Toldos, Buqueiro na Pedra Furada e a Toca da Esperança, que também é antiga, né? Mas leva uma disputa, né? Agora, quando a gente olha geneticamente, teve 3 invasões. Uma de 18 mil anos atrás, outra de 12 mil anos atrás, né? Então, a migração ameríndia, né? Que deu origem aos povos da América do Sul. Depois, os falantes das línguas na ADN, né? A migração na ADN, né? E, desculpa. E é isso aí, né? Aí tem a invasão de 18 mil anos, a invasão de 15 mil anos, né? Os dois, né? Que deu origem aos maias, né? E finalmente a gente tem a invasão que deu origem aos esquimós, né? Então, isso aí são as invasões dos índios, né? E então tem evidência de 3 grandes ocupações. E, por exemplo, o crânio de Pericus tem características dos povos da Ásia, né?
Mas o crânio de Luzia, que foi encontrado pelo professor Walter Neves, da USP, ele tem características que lembram os povos africanos, né? E não só os povos africanos, mas sim os povos da África do Sul, que provavelmente, se você olha o primeiro chinês, o primeiro a Sapiens Sapiens, né? O primeiro europeu, Sapiens Sapiens, os primeiros africanos, Sapiens Sapiens, eles todos têm o mesmo rosto, que é o rosto dos povos da África do Sul. Aparentemente, as raças são derivadas mais ou menos recentemente, e há uns 40, 50 mil anos atrás, todo mundo era parecido, né? Então, a Luzia não tem as características de ameríndios, né? Então, aqui você tem os, né, isso aí é um livro antigo, né? Então, você tem os caucasianos, os australoides, os mongoloides e os negroides, 4 grandes raças humanas, né? E onde eles se ocorrem, né? Um, um, os negroides, né? Nessa terminologia antiga, né? São encontrados na África, né? Os samitas, semitas e os povos dos árabes, né, mediterrâneos e os outros, e até a Índia, são povos, né, caucásios, né? Os australoides são encontrados na Austrália, né? E os Ainos do Japão e os Vedóides da Índia Meridional. E a pele varia do castanho ao quase preto, né? E depois você tem na Ásia e na América do Norte e América do Sul, você tem os mongoloides, né? Essa terminologia mais antiga. Então, os povos Veda, os malaios das florestas, né? E os australianos são australoides. E foram substituídos em várias das ilhas ali da Malásia por povos mongoloides, né? Então, isso aí seria as raças tal qual a gente tem. Só que elas todas são recentes. Então, veja, como eu já tinha falado para vocês, acho que algumas aulas atrás, a taxa de mutação aumentou com o crescimento populacional. A taxa de evolução ficou mais rápida. A seleção não diminuiu com a estabilização. Genes afetam a reprodução diferencial e, aparentemente, a gente evoluiu a capacidade de lidar com a dieta rica em carboidratos. Então, a gente, comparado com o esquimó, a gente digere trigo, bolachas, essas coisas com muito mais facilidade, né? Porque nossos ancestrais começaram a comer pão e milho e assim por diante, e mandioca e batata e cará e tudo isso aí a gente consegue digerir muito melhor do que povos que são caçadores-coletores, né? Então, e a gente se adaptou a doenças da cidade, né? Que são doenças de transmissão um, horizontal, ao invés das doenças tradicionais verticais, né? Que eram dadas de pai para o filho, né? Então, a civilização fez um aumento da seleção natural. E as raças são uma coisa recente, há 50 mil anos. Então, aqui são as diferenças. A maioria dos povos antigos tem a cara desses habitantes da África do Sul. E as raças modernas são derivadas dos habitantes da África do Sul, né? Que na verdade chamam de distribuição maior na África. Hoje em dia, eles sobrevivem na África do Sul e alguns povos isolados, caçadores-coletores, né? Que se comunicam com uma linguagem que tem como os da povos da América do Sul, e são encontrados na África Central, né? Então, a reconstrução da Luzia tem esse rosto. A pele não é tão negra, né? A pele bem negra é uma evolução recente. Então, as raças eram todas parecidas, assim, eram todas as raças. É o primeiro europeu, né? O antropólogo Richard Gibbs reconstruiu. É baseado em fósseis de 35 mil anos nas montanhas Carpatianas na Romênia. Provavelmente vieram com pele negra da África. E a reconstrução da Luzia, de novo, tem essa reconstrução que, surpresa, é a fisionomia de um traço negroides. Luzia tinha olhos arredondados, nariz largo e queixo bastante proeminente. Detalhes como os lábios e orelhas foram concebidos por aproximação com os tipos negroides atuais, africanos ou aborígenes australianos, né? Então, isso aí,
Walter Neves é uma grande evidência de que houve duas levas. A primeira leva veio por cabotagem, e eram povos, talvez pescadores, que depois se espalham, mas eles eram caçadores-coletores que ignoravam a grandes. Depois teve a segunda leva dos caçadores cloves e dos caçadores que usam as lanças rabo de peixe na América do Sul. E esses levaram à extinção da megafauna. A primeira leva, não. Só que aqui, o DNA do povo de Luzia foi sequenciado, né? E aí a revista Cell publicou, né? E Reconstructing the Deep Population History of Central and South America, de Cosimo Post. E o DNA do povo de Luzia, na Lagoa Santa, é de ameríndios. Aí eles reconstruíram o rosto de Luzia, dessa vez usando características ameríndias, porque é, Luzia, pelo visto, era ameríndia, né? Que existe um contato com a América do Sul, existe, e com o Pacífico, né? E tem evidência de descendência australasiana, né? E isso aí pode ser retenção de uma variação, uma migração anterior, né? E é, é, afinidade australasiana com os grupos nativos americanos, né? Isso aí pô, é curioso, né? Porque ou alguma tribo trouxe isso, né? Ou houve contato, né? Da Polinésia. Só que o que é interessante é que genes nativos americanos são encontrados na Polinésia antes da colonização do. Ou seja, aparentemente, os povos das Américas que foram de canoa, né, ou de jangada até a Polinésia e se encontraram com os polinésios na Polinésia e contribuíram geneticamente. Então, talvez esses genes vieram porque teve contato entre os povos da América do Sul e os povos da Polinésia, né? Então, isso aí é curioso e a gente tem que ler o artigo e pensar bastante, né? É, é, implica um antigo contato entre os povos do Pacífico e os povos da Amazônia. A gente demonstra que a contribuição australasiana da América do Sul teve uma contribuição via Pacífico para a formação do grupo Amazônio. Então, galera, esse sinal australasiano pode ser antigo, retenção de variação antiga, né? E talvez a rota de colonização levou a essa evidência de contato pacífico, né? Que entra na Amazônia, né? Bom, a gente vai ter que estudar mais genética para compreender isso, né? Mas veja, pode ter tido contato, mas a maior parte da genética dos índios sul-americanos é, veio da Ásia, né? E se tiver algum componente asiático, pode ter tido contato, né? Mas, né, precisamos de mais evidência, né? Bom, vamos agora olhar a Oceania, né? Essa aí é a megafauna da Oceania, com águias gigantes, né? Boas, wombats gigantes, cangurus gigantes, lagartos gigantes, elefantes minúsculos, né? 05 é o que? A 04 é a tartaruga gigante. O macaléu e o tilacoléu são carnívoros gigantes, leões marsupiais, né? Tartaruga gigante, 3 anta marsupial, né? E, né, em termos percentuais, a Oceania foi o continente que mais sofreu com a chegada do homem moderno, né? A chegada do homem moderno fez a extinção de um monte de animais que existiam. A águia gigante é o que eu mais gosto, porque ela caçava moas, né? E as moas são essas aves gigantes que podem até ter
entre 3 a 4 metros de altura, né? Agora, aqui é Saru, o continente que foi feito quando o nível do mar caiu e juntou a ilha da Nova Guiné com a ilha da Austrália, e a Tasmânia, né? E aí dava para você ir a pé da Austrália para Nova Guiné, né? Então, veja, os continentes não foram unidos à Ásia com a Austrália, né? Ou havia ilhas com mares no meio, né? Mas muitas das ilhas foram conectadas, né? E então a chegada do homem na Austrália, 50 mil anos atrás, eles conseguiram andar da Nova Guiné até a Austrália, a Tasmânia a pé, né? E quando eles chegaram, eles causaram a extinção de um número enorme de fauna. Então, essa aqui é a fauna que foi extinta com a chegada do homem, inclusive lagartos gigantes, cobras gigantes, né? Ah, gansos gigantes, né? Vários tipos de cangurus, vários tipos de marsupiais, inclusive leões marsupiais, né? Na Nova Zelândia também tinha uma grande quantidade de moas foi extinta, né? E as moas tinham um enorme tamanho, né? Elas iam da altura de uma pessoa a 4 metros de altura, né? E com a chegada do homem, 100, 200, 300 anos, já estavam extintas, né? Que o mapa da Austrália, Indonésia e Sudeste da Ásia, mostrando as massas continentais Saru e Sunda. Sunda conectou todas aquelas ilhas que fazem parte da Indonésia, né, com a Malásia. E Saru conectou a Nova Guiné com a Austrália, né? Então eram duas massas continentais, né? Hoje em dia são um arquipélago de ilhas de um lado e um arquipélago de ilhas e uma ilha continente do outro, né? Mas as ilhas que sobraram, Austrália e Nova Guiné, são maiores do que as ilhas, né? Sumatra, Java e assim por diante, Bornéu, né? Bom, ainda tem discussão. Então, 2003, esse artigo fala que, ó, 88 animais vertebrados apareceram de Saru durante o Pleistoceno. A maior parte das perdas, 54, ocorreram nos últimos 400 mil anos. O maior foi um Diprotodon optatum, que tinha quase 3 toneladas de tamanho. E era um bombate gigante. E o leão marsupial de entre 100 e 130 quilos era provavelmente o maior carnívoro. Se você ignorar os lagartos gigantes, varanos priscos, que é, deveria ter uns 6 metros de comprimento, ou seja, é um tamanho de um crocodilo, né, graúdo, só que ele era completamente terrestre, né? Explicações para essas extinções é, concentrou overkill, né, a hipótese da supermatança, né, do Paul Martin, né, ou mudança climática. A gente vê a evidência dos dois. A evidência do homem é possível, mas não foi provada. A maior parte das evidências aponta como o desaparecimento das espécies antes da chegada do ser humano moderno. E o clima seria o responsável. Então, esse leão marsupial, né, com, né, ele não tinha caninos, né, mas os incisivos pareciam caninos e esse dente aqui era gigante, parecia com 2 lâminas gigantes. E tinha a mordida mais forte para animais desse tamanho. Era um predador formidável, né? Os sítios mencionados no texto, né? E a extinção, a cronologia de 88 espécies, 2003. Então ele chega à conclusão de que a chegada do homem veio depois da extinção dos animais, né? Então, essa aqui veio depois da extinção dos animais, né? Bom, aí em 2016, ó, esse aí foi 2003. Em 2016 eles reanalisaram os dados e chegaram à conclusão que a maior parte da extinção ocorreu 13.500 anos, né? Teve alguns erros, né, de estimativa porque o último aparecimento de um fóssil não significa que o bicho se extinguiu. Se ele é raro, ele realmente, né, se você só encontra ele a cada 10 mil anos, então aparentemente sumiu 10 mil anos antes da chegada. Você tem que corrigir estatisticamente.
E aí, quando você faz isso, a chegada ocorre há 55 mil anos e a extinção, o auge da extinção, ocorre 10 a 15 mil anos depois. Então, sim, tem associação com a chegada do homem e a extinção dos animais. A maior parte dela ocorre entre 41 e 45 mil anos. Acontece a mesma coisa com na América do Norte e a Nova Zelândia. Então, a conclusão do artigo é que, sim, tem associação na extinção da megafauna na Austrália, né? E esse aqui é um outro artigo, mas ele também conclui a mesma coisa, né? E conclui na América do Norte e conclui na Nova Zelândia, né? E aqui Madagascar. Se vocês lembrarem, Madagascar é um dos pinguins de Madagascar. Madagascar tinha uma ave que, ó, compara com a avestruz aí. A avestruz pode ter até 3 metros de altura. Essa ave tinha quase 4 metros de altura. É a ave elefante, a maior ave que já existiu. Está extinta. E aqui estão os lemures gigantes, né? O maior lemur hoje em dia é o Indra, tá em preto. Aqui são os outros lemures que eram muito maiores. Tinha o tamanho de... esse maior deles, Archaeoindris, tinha o tamanho de uma gorila fêmea, né? E que mais? Madagascar teve extinção há 1000 anos atrás. Teve extinção desses crocodilos gigantes chifrudos, né? E eles tiraram o DNA, ele é o grupo irmão dos crocodilos modernos, né? Mas se separaram há bastante tempo, né? Então, os crocodilos de Madagascar eram uma espécie única e daí que se extinguiu, né? E só que num artigo recente publicado, é, ele fala de que, ó, enquanto que realmente o ser humano deve estar envolvido, é, também teve uma seca muito forte na ilha de Rodrigues, que deve ter o mesmo clima, então talvez associou os chegados seres humanos com a mudança climática, tá bom? Há 1000 anos atrás. Então, né, complicou a interpretação, né? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre extinções em massa não ocorriam com a chegada do Homo erectus ou Homo florensis nas ilhas, né? Então, aparentemente, quem causa extinção em massa são Homo sapiens sapiens. Mas a chegada de Homo erectus e outros homens em ilhas, Homo sapiens arcaico, não causa extinção. Então, aparentemente, o poder de extinção do ser humano moderno é muito maior do que o poder de extinção dos hominídeos mais antigos, tá bom? Isso é interessante porque, ó, os animais da África coexistem com os Homo erectus há muito tempo. E aqui é uma caverna ocupada há 1,8 milhões de anos, né? E com indícios de fogo vindo desde 1,8 milhões de anos e fogueiras que foram construídas. Pois uma coisa é você ter fogo que você pega o fogo lá fora e aí alimenta ele, né? E outra coisa é fogo que você começa planejado, né? É uma evidência indubitável a partir de 1 milhão de anos com lareiras feitas, né? E Machado Aqueuriense, pelo menos 1 milhão de anos, né? Então, uma mudança na tecnologia de Odubaense para... Então, os seres humanos estão há muito tempo, né? E, é, na África do Sul, né? E com vestígios de fogo, ossos queimados. Então, isso aí dá 2 milhões de anos para os animais da África evoluírem junto com os Homo erectus e aprenderem a ter estratégias de evitar serem caçadas, né? Quer dizer, hoje em dia com rifle tudo mudou, né? Ah, a gente vai mudar de assunto aqui, então acho que eu vou fazer uma paradinha aqui, aí depois a gente fala um pouquinho sobre as grandes migrações de novo, né? Acho que a gente acabou com o assunto da sobrecaça e extinção causada pelo Homo sapiens sapiens, né? Interromper a gravação.